É a ausência da beleza, das amenidades da vida, mais do que qualquer outra coisa, que nos obriga a admitir que nosso trabalho de construção de cidades no último século não tem sido bem feito. Nem mesmo os pobres podem viver apenas de pão. A repercussão imediata do livro de Howard o leva a percorrer a Inglaterra, divulgando suas ideias reformadoras através de palestras. Em 1902, ele cria a The Garden City Pioneer Company Limited, responsável pela implementação da primeira cidade-jardim, Letchworth. No ano seguinte, inicia a construção da cidade, a primeira concretização de sua utopia, projetada pelos arquitetos Raymond Unwin e Barry Parker, nas proximidades de Londres. Raymond Unwin, importante arquiteto inglês, se associou a Barry Parker e projetou a primeira cidade-jardim, além de ter ocupado uma das primeiras cadeiras de Town Planning, planejamento urbano, em Birmingham. Barry Parker, meio primo e cunhado de Unwin, estudou na South Kensington School of Art de Londres e também teve formação na área de design de interiores. Raymond Unwin escreveu 2 livros, Planejamento de Cidades na Prática, de 1909, e Nada Ganho com o Superpovoamento, de 1918. Neles, o autor defende a importância da definição de limites claros para a separação dos bairros entre si e da cidade, através de parques, zonas florestadas e agrícolas, desincentivando assim aglomerações irregulares e gerando uma unidade local. Vamos precisar assegurar ainda mais terreno aberto, ar livre e luz do sol para cada habitação. Vamos precisar fazer previsão adequada para parques e playgrounds, controlar nossas ruas, planejar suas direções, sua largura e seu caráter, para que eles possam, da melhor maneira possível, ministrar a conveniência da comunidade. Além disso, o arquiteto defendia o papel dos centros principais e secundários da cidade. No centro principal, deveriam ficar as instituições políticas e administrativas, agrupadas em torno de uma praça cívica, com terrenos espaçosos, e nos centros secundários poderiam ser agrupadas outras instituições, como escolas e institutos de artes. Ademais, a própria estação de trens requeria, em sua visão, uma praça que realizasse a conexão do espaço com a cidade e permitisse percepção de seus caminhos principais, pois, segundo ele, se comparava em importância às portas das muralhas das cidades antigas. A concepção urbanística e implantação do projeto de Letchworth mantiveram as características e os princípios desenvolvidos no livro de Howard, ao lado da influência do movimento Arts and Crafts. Também é implementada a ideia de unidade de vizinhança lançada por Howard, com 5.000 habitantes e dotada de uma infraestrutura de atendimento diário com correio, salas comunitárias e escolas, visando prover adequadamente os serviços públicos em relação à população. Segundo o Benévolo, os aspectos mais importantes das iniciativas de Howard são, talvez, os que dizem respeito ao controle paisagístico, os regulamentos de Letchworth e de Welwyn sobre cercas, culturas, arvoredo, manutenção dos espaços públicos, variações admitidas e não admitidas de construção, ruídos a serem evitados. Sua área urbana era de 1.138 hectares para uma área total de 1.860 hectares, contando com o uso de baixas densidades em um traçado de ruas orgânico, simples, claro e informal, criando hierarquia no acesso às moradias através de ruas em cul-de-sac, ruas sem saídas. Vias de pedestre levavam ao interior das quadras, que teriam jardins criados a partir dos afastamentos da edificação. No centro urbano, junto à praça da cidade, ficavam a estação ferroviária e os comércios, demonstrando a importância da centralidade urbana para Unwin. As indústrias, também próximas à ferrovia para o fácil transporte de bens e insumos, ficariam fora da vista geral da cidade, onde o vento oeste-leste preponderante dispersaria a poluição para fora da cidade. Alguns anos depois da concretização das ideias de Howard através do projeto de Unwin e Parker,
o idealizador da cidade-jardim enfrenta dificuldades para levar adiante, junto ao governo, uma política nacional abrangendo as cidades-jardim. Assim, ele volta suas atenções à iniciativa privada, fundando a Welwyn Garden City Limited. Em 1920, começam as obras para a implantação de sua segunda cidade-jardim, cujo projeto teve a autoria de Louis de Soissons. Welwyn, que se localiza na metade do trajeto entre Londres e Letchworth, ainda antes da Segunda Guerra, atinge os 35 mil habitantes. Porém, assim como na Pioneira, a zona agrícola em torno da cidade perde importância econômica com o tempo. A proximidade da cidade a Londres a torna uma parte da metrópole, onde trabalhadores da capital podem residir, acabando por torná-la uma cidade como as outras, restando pouco do seu conceito original, como seus traçados ou abundância de áreas verdes. Podemos, com isso, começar a entender o surgimento dos subúrbios-jardim. Ao contrário da cidade-jardim, que na visão idealizada buscava uma autossuficiência, os subúrbios-jardim seriam adjacentes à metrópole e à sua economia. Seu sustento e desenvolvimento seriam muito mais dependentes dela. Wolff ressalta a importância dessa distinção, a qual provocou a ruptura de Howard e outros seguidores dogmáticos, os quais se mantiveram fiéis à concepção de cidade-jardim enquanto um tipo ideal, em oposição à alternativa harmoniosa às metrópoles e grandes cidades, com Unwin, Parker e demais projetistas de subúrbios. Os subúrbios, ou bairros-jardins, por sua vez, ligados a cidades existentes e com morfologia derivada da trajetória do subúrbio anglo-saxão, proliferaram no mundo todo, sobretudo na primeira metade do século XX, contrariando os princípios de Howard, avesso às grandes extensões e concentrações urbanas. Esse modelo do subúrbio residencial foi consagrado tanto para atender às progressivas carências habitacionais das classes pobres, quanto para responder às resultantes do aumento populacional das classes médias urbanas. E ainda, padrão urbanístico típico do contexto residencial norte-americano. Os Estados Unidos, na década de 20, viviam uma crescente do ativismo social e a chegada da era do motor. Nesse contexto, em 1923, o arquiteto e ativista político Clarence Stein fundou a Associação do Planejamento Regional da América, RPAA, reunindo um grupo diversificado de intelectuais para lidar com questões de planejamento urbano, buscando adotar princípios de planejamento que levassem ao desenvolvimento de subúrbios descentralizados e autossustentáveis, que seriam acessíveis também para a classe média crescente, em vez de unicamente aos ricos. No ano de 1929 é apresentado um novo conceito, a unidade de vizinhança. Este conceito aparece pela primeira vez apresentado de forma prática em Redburn, e, no livro Tower New Towns for America, de 1956, Clarence Stein confirma a originalidade da concepção teórica sendo feita pelo Clarence Perry. O modelo de unidade de vizinhança é definida basicamente em 6 pontos. 1. Tamanho. Uma unidade de vizinhança deve prover habitações para aquela população a qual a escola elementar é comumente requerida. Sua área depende da densidade populacional. 2. Limites. A unidade de vizinhança deve ser limitada por todos os lados por ruas suficientemente largas para facilitar o tráfego, ao invés de ser penetrada pelo tráfego de passagem. 3. Espaços públicos. Um sistema de pequenos parques e espaços de recreação planejados para o encontro e para as necessidades particulares da unidade de vizinhança devem ser providenciados. 4. Áreas institucionais. Locais para escola e outras instituições tendo a esfera de serviço coincidindo com os limites da unidade de vizinhança devem ser adequadamente agrupados em lugar central e comum. 5. Comércio local. Um ou mais locais de comércio adequados à população devem ser oferecidos, de preferência na junção das ruas de tráfego e adjacente a outro similar comércio de outra unidade de vizinhança. 6. Sistema interno de ruas. A unidade deve ser provida de um sistema especial de ruas, sendo cada uma delas proporcional à provável carga de tráfego. A rede de ruas deve ser desenhada como um todo para facilitar a circulação interior e desencorajar o tráfego de passagem. Está no livro de Perry, de 1929. O caso de Redburn foi desenvolvido entre 1928 e 1934 pelo arquiteto Stein, o professor arquiteto e planejador Henry Wright e a arquiteta paisagista Marjorie Cautley,
que muitas vezes tem sua participação ignorada, mas foi uma das primeiras mulheres americanas a fazer carreira como paisagista. Ela foi contratada por Steinreich em 1929 para implementar um projeto para os parques e espaços abertos de Redburn. Os arquitetos trabalharam com a corporação Alexander's Big City Housing e contou com acionistas de nome como Rockefeller Jr. e Franklin Roosevelt. Redburn foi a realização da visão do RPAA. Embora variações na metodologia de Cidade Jardim já tivessem sido implementadas com certo sucesso em outras comunidades, a ascensão do automóvel exigiu uma abordagem atualizada em Redburn. A cidade da Era do Motor é situada em meio às fazendas e campos abertos do norte de Nova Jersey, apenas 12 milhas da cidade de Nova York. O projeto iria incluir 3 bairros, mostrados pelos círculos concêntricos nesse diagrama. Cada bairro teria seu próprio distrito comercial, o Plaza Building, que continha mercados, o escritório da firma e a associação de moradores. Também iria possuir lugares de lazer coletivo, como piscinas, playgrounds, grupos de debate, xadrez e também escolas. Fazendo a vida valer a pena era o anúncio do projeto urbano de Redmond em 1928. O bairro representava o ideal americano para um novo tipo de subúrbio. A paisagem de 149 acres foi concebida como uma comunidade experimental de 25 mil habitantes, com ênfase no acesso de pedestres e espaços públicos internos e externos compartilhados. O plano apresentava casas diversificadas como apartamentos, casas unifamiliares e moradias nos estilos Tudor Revival e Colonial Revival. A disposição das casas era dividida em 3 superquadras, com suas frentes voltadas para os parques ou para acessos ao parque. Sendo assim, a cozinha era voltada para o acesso do veículo e a entrada principal com a sala de estar para os espaços internos do jardim. Parte central do projeto é a questão de vias, caminhos e passagens. A hierarquia das estradas para o tráfego de veículos, muitas vezes terminando em um cul-de-sac ou beco sem saída, e uma rede de caminhos de pedestres, sendo que as principais vias de automóveis eram relegadas à periferia de cada bloco, resultando assim em uma cidade caminhável e segura para as crianças, que não precisavam atravessar vias de automóveis para se locomoverem. Com inspiração das rotas de circulação de carruagens do Central Park, equestres e pedestres separados por nível, Redburn apresentava um sistema de viadutos e passagens subterrâneas. O projeto paisagístico naturalista conta com a seleção de plantas nativas do norte de Nova Jersey, transplantando árvores de matas locais, quando possível, e inclui caminhos sinuosos, gazebos, paredes e degraus de pedra, bancos e jardins de pedras. Seu plano de plantio inclui espinheiro, corniço, salgueiro, bétula, viburno, azaleia, espireia, rosas silvestres, pinheiro, cicuta, carvalho e bordo, entre outras plantas econômicas e fáceis de manter. Cautler criou agrupamentos específicos do local de diferentes espécies em cada beco sem saída e área de pedestres. Assim, ela definiu esquemas de plantio distintos ao longo de cada rua, um projeto paisagístico exclusivo para cada propriedade. Os principais pontos que a cidade pretendeu oferecer foram uma cidade segura para as crianças, uma maior interação social e uma democracia olho no olho, como dizia Einstein, uma opção mais econômica de construção de casas com áreas privadas de jardim menores e uma tentativa maior de diversificação econômica no subúrbio. Em outubro de 29, 6 meses após a mudança dos primeiros moradores para o local, ocorreu a quebra da Bolsa de Nova York. Com a Grande Depressão, apenas uma parte do plano original para Redburn foi realizada, pois a City Housing Corporation de Alexander Bing, patrocinadora do projeto, ficou sem financiamento em 1934. Dos 6 superblocos previstos no início do projeto, 2 foram desenvolvidos para a conclusão, Parque A e Parque B, enquanto um terceiro, o Parque R, foi parcialmente construído, com suas estradas totalmente planejadas, mas apenas uma parte do edifício e características realizadas. Embora os fatores externos, incluindo uma perda do financiamento parcial durante a construção e desenvolvimento extensivo da paisagem circundante desde a pós-guerra, com subúrbios tradicionais surgindo em todos os lados na segunda metade do século XX, Redburn continua visivelmente distinta dos seus empreendimentos vizinhos, mantendo muitas de suas características originais. O que culminou em Redburn ser listada no Registro Nacional de Locais Históricos dos Estados Unidos em 1975 e designada como Marco Histórico Nacional dos Estados Unidos em 2005. Hoje, Redburn estabeleceu políticas de preservação, a declarações de restrições que limitam as modificações na arquitetura e o layout original das estradas, caminhos e parques internos. A Redburn Association está realizando um grande programa de reparo para as calçadas, controle de erosão, drenagem, enfim, manutenções em geral. Os princípios de planejamento e organização espacial implementados em Redburn foram a base para o desenvolvimento de outros subúrbios projetados por Stein e Wright, como Baldwin Hills Village, agora Village Green, em Los Angeles.
Além disso, popularizou o cul-de-sac dos Estados Unidos, estabeleceu um precedente para as cidades verdes do New Deal, incluindo Greenbelt, Maryland e para as novas cidades dos anos 1960, como Reston e Virgínia. A ideia de Hedgeburn também foi usada como base para os conjuntos habitacionais planejados no Canadá, Reino Unido, Japão, Austrália, entre outros países. A parceria de Unwin e Parker ainda rendeu mais um projeto em solo inglês. O Hampstead Garden Suburb foi encomendado a Unwin por Henrietta Barnett. Barnett defendia que o desenvolvimento do metrô iria causar um crescimento desenfreado no número de casas. Ela então comprou o terreno inicial e lançou uma campanha para a preservação do Hampstead Heath. Influenciada pelas ideias howardianas, ampliou sua campanha para a criação de uma comunidade de diferentes classes sociais vivendo em contato com a natureza. O Hampstead Garden Suburb possui um traçado de vias que combina o regular e o irregular. As vias principais são compostas por retas, mas as demais têm curvas que se adaptam ao relevo. A paisagem é bastante arborizada, de paisagismo simples e elegante. Por ser próxima de Londres, não possui área industrial. A área comercial caracteriza-se pela junção de estabelecimentos próximos a uma via de acesso com bom fluxo e uma via exclusiva de pedestres, como a Finchley Road. Já as áreas residenciais, a pedido de Henrietta, deveriam permitir diferentes classes sociais. Em Hampstead observamos bairros de diferentes níveis sociais e alguns deles ainda mesclam os diferentes públicos em um mesmo bairro. Em 1914, Unwin e Parker rompem sua parceria. Unwin estava muito envolvido com o setor público e Parker queria continuar sua atuação urbanística. Em 1915, Parker trabalha para o governo do Porto, em Portugal. Já em 1917, vem para o Brasil e trabalha na implantação dos bairros Jardins, em São Paulo. A companhia City é fundada por investidores europeus e brasileiros patrocinados pela riqueza do café. E foi a primeira empreendedora de bairros exemplares como o Alto da Lapa, Pacaembu, Alto de Pinheiros, Butantã e o pioneiro Jardim América. O projeto começou quando Parker e Unwin ainda eram parceiros. Já a implantação foi desenvolvida localmente apenas por Parker entre 1917 e 1919, o tempo que passou em São Paulo. O projeto de bairro Jardim foi tão atraente para a Cia City que o projeto já iniciado de urbanização do Jardim América foi alterado. Parker trabalhou em jardins semipúblicos, modelos de casas e segmentos de ruas arborizadas. Muito do modelo urbanístico foi posto em contrato, com cláusulas que deveriam ser seguidas pelos compradores do terreno, como o uso unifamiliar da residência, a taxa de ocupação do terreno, os seus recuos e o uso dos quintais. O inglês entendeu a realidade do local e cedeu em alguns pontos que considerava importantes no modelo do Garden City. Diferenciou as áreas públicas das privadas com uma mureta de meio metro, seguida de uma cerca viva em frente às casas, implantando dependências de empregados no fundo do terreno, que são segregadas do corpo principal da casa. Mesmo assim, alguns aspectos propostos não deram certo na prática. Os jardins semipúblicos propostos por Parker logo foram abandonados. Os moradores não se responsabilizavam pela manutenção das praças no interior das quadras. Tampouco a prefeitura tomava a responsabilidade para si, por ser de uso quase que exclusivo dos moradores e seus arredores. Depois de longa pendência, foram transformados em terrenos privados e comercializados pela loteadora. O modelo residencial proposto no bairro se dividia em 3 setores. Uma faixa frontal de sala de convívio e recepção de visitantes, com sala de estar e jantar e um escritório, às vezes um lavabo, o setor de serviços com a cozinha e a copa no corpo principal da casa e no superior a área privada, com 3 a 6 cômodos divididos entre quartos de dormir e de vestir, apenas um ou no máximo 2 banheiros. E também tinha a área de serviço com uma construção determinada pelas cláusulas contratuais, a ocupar os fundos do terreno na edícula. Ali tinham as dependências de empregados, um banheiro, tanques e garagem. Depois da incorporação do projeto, Parker escreveu que partia com a agradável sensação de olhar para trás com satisfação pelo trabalho realizado. Trazendo para ainda mais próximo de nossa realidade, podemos citar a Vila do IAPI como exemplo de implantação de conceitos culturalistas em Porto Alegre. O Instituto de Pensões e Aposentadoria dos Industriários, em 1942, resolveu implantar um conjunto habitacional que beneficiasse os operários da região. O local escolhido foi uma área de 67 hectares de chácaras no bairro Passo da Areia.
uma área até então periférica, mas próxima o suficiente das indústrias. Os responsáveis foram o engenheiro-chefe e coordenador Edmundo Gardolinski e o engenheiro Marcos Krutter, responsável pelo projeto urbanístico. Gardolinski, o responsável pelas edificações, procurou sempre expressar em uma escala humana, onde a horizontalidade dos elementos e a relação de cheios e vazios amenizava a altura, dando continuidade às edificações. Essas edificações se encontravam no centro dos lotes e eram trabalhadas sempre em relação aos seus recuos, o que resultou em uma geometria limpa, de forma quadrada ou retangular, que se repetia, separando as habitações uni e multifamiliares. Krutter afirma que queria tratar o terreno como uma escultura, se adequando o máximo possível às curvas de nível. Procuramos os efeitos belos, explorando ao máximo os recursos naturais e intentamos criar com as concordâncias harmoniosas do traçado, o ponto alto da solução paisagística. André Lapoli defende que não houve intenção de replicar o modelo de cidade-jardim no IAPI, embora se tenha atingido um resultado semelhante. A escolha de um projeto com traçado orgânico, poucos prédios, casas unifamiliares, em detrimento de prédios altos e traçado geométrico, mostra que a intenção dos projetistas estava alinhada aos princípios culturalistas. A busca por remeter a arquitetura local e familiar à população também contribui para essa conclusão. Krutter não traça um referenciamento direto à cidade-jardim, mas lembra a entrevista dada em 1994 de tirar referências gráficas da revista Stadtbau, idealizada por City. Fica claro que o objetivo não foi a construção de um subúrbio de jardim e os princípios de Howard não foram os norteadores do projeto. Ainda assim, podemos perceber que parte das motivações do culturalismo se encontram na execução da Vila do IAPI. Até onde temos como medir as reverberações do movimento culturalista em um projeto como esse? E para além disso, ainda podemos perceber traços ou resquícios da cidade-jardim em nossos bairros e planos diretores?